Olá, sejam bem-vindos à nossa quinta aula e a partir de hoje e mais 2 encontros nós estaremos falando sobre estudos de layout, organograma, fluxograma e cronograma. Na aula de hoje, nosso primeiro tópico é estudos de layout. Layout ou arranjo físico, também conhecido aqui no Brasil, tanto um como o outro, refere-se ao local aonde estará definidas as instalações, as máquinas, os equipamentos e o pessoal da produção. Ou seja, é a definição aonde ficarão pessoas, máquinas, as instalações e o fluxo de produção. É o desenho, é o arranjo que se faz distribuindo pessoas, máquinas e o espaço onde elas estão concentradas. Os layouts são variados, vai desde um layout industrial, onde é possível identificar o desenho dos maquinários, as linhas de passagem, de fluxo, aonde ficam as pessoas, time 1, time 2, time 3, time 4. Layout de escritório, aonde desenha-se a forma como a empresa deseja com que os departamentos estejam alinhados. Esse layout pode ser aberto, pode ser semi-aberto, pode ser alto, pode ser mais baixo, pode ser uma sala única, pode ser dividido em salas. Layout comercial, onde nós temos o exemplo aqui de uma loja, e a passagem que essa loja oferece, onde estão divididos os produtos masculinos, femininos, criança, calçados, enfim. E o layout de armazéns. Esses depósitos que nós encontramos tanto no almoxarifado da nossa empresa, quanto na expedição. Além disso, esses armazéns nós podemos encontrar em transportadoras, nós podemos encontrar em distribuidoras de bebidas, distribuidoras de produtos agropecuários também. Além destes, nós encontramos outros lugares aonde pode ser visto um layout definido. Por isso nós podemos afirmar que também podem ser encontrados em qualquer lugar onde houver movimentação de materiais, de informação, de pessoas e de equipamentos. Logo, nós encontramos layouts também em fazendas, seja ela de agro ou pecuária. Tanto uma como a outra existe a definição de um layout definido, de um arranjo físico definido, pois existe movimentação de material, pois existe movimentação de informações, movimentação de pessoas e também de equipamentos. Nós encontramos também layout nas construções, na construção civil, é possível identificar aonde fica o cimento, aonde fica o tijolo, qual é o andar que vai ser trabalhado pelos operários, quantas pessoas, qual o fluxo de pessoas que vão ter lá, que tipo de equipamento que vai se necessitar. Nós encontramos layouts também nos hospitais, e aí nós temos dividido desde a entrada, casos graves, menos graves, simplesmente uma febre, nós temos divididos também pelos quartos, enfermaria, quarto individual, quarto coletivo, CTI, UTI, para cada qual existe uma movimentação de materiais, que por vezes podem ser diferentes, existe uma movimentação muito grande de informações e de pessoas com equipamentos para atender essas demandas. E encontramos também layout nas universidades. E aqui nós podemos fazer uma divisão por curso, nós podemos por salas, por biblioteca, laboratórios, enfim. Os layouts é aplicado em qualquer lugar, qualquer local aonde há movimentação. Novamente, de pessoas, de materiais, de informações e de equipamentos. Porém, não há uma receita científica e infalível, ou seja, que possa ser trabalhada de forma universal para todas as empresas. Cada empresa, cada segmento possui uma realidade. Essa realidade pode ser semelhante uma da outra, mas o que prevalece é a sua individualidade dentro da sua empresa, dentro da sua realidade do dia a dia.
Quando se fala em layout, nós devemos ter em mente do que ele nos proporciona. E aí nós vamos encontrar economia de movimento. O layout visa proporcionar uma economia de movimento, estabelecendo a menor distância a ser percorrida, tanto por operários, pelos trabalhadores, tanto pelos materiais, tanto pelas máquinas. Ou seja, quanto menos tempo realizar uma determinada atividade, um determinado processo, consequentemente, a nossa empresa estará tendo um maior ganho. Tá? É aquela máxima que se tem desde o início da administração. Quanto mais rápido nós produzimos, menos custo operacional nós vamos ter. Assim, quanto menos movimento nós tivermos para realizar uma determinada atividade, uma determinada tarefa, mais retorno para a nossa empresa nós vamos ter. De agilidade, de rapidez, fazendo com que o processo seja contínuo, sem interrupções, proporcionando que o produto seja transformado, que a matéria-prima seja transformada com maior rapidez. Ainda, fluxo progressivo dentro de um layout considerado padrão, considerado bom, né, o fluxo progressivo deverá promover o movimento ininterrupto de uma operação, passando dela da etapa atual para a etapa seguinte de uma forma linear, evitando que tenha voltas no processo ou cruzamento de outras atividades no processo. Flexibilidade. Todo e qualquer layout ou arranjo físico deve possuir uma flexibilidade, a qual vai permitir um rearranjo. Ou seja, à medida que a nossa empresa vai evoluindo no processo, nós vamos precisar reavaliar aquele layout para saber se ele é ou não adequado. Caso não for, caso mudou a realidade, nós vamos necessitar fazer um rearranjo, fazer uma nova adaptação para que a produção possa seguir de uma forma mais lógica, mais racional. Considera-se para isso mudança de produto, volume de produção e aquisição de novos equipamentos. Nesse caso, sempre analisando o quanto o layout irá influenciar no processo produtivo. E por fim, nós temos aqui como princípio básico também a integração, né? Ou seja, deve permitir que os fatores de produção, que são homem, máquina e matéria-prima, possam trabalhar juntos para que o processo seja otimizado. Não existe uma linha totalmente manual sem ter a máquina ou sem ter a matéria-prima. Tá? Então, nós consideramos que dentro do layout nós devemos considerar essa integração para que o processo seja otimizado. Quando nós não conseguirmos aplicar isso, né, ou talvez por desconhecimento, ou talvez por sermos leigos no assunto, nós vamos identificar dentro da empresa um mau arranjo ou um layout elaborado de forma errada, equivocada. E nós vamos observar com maior facilidade, não somente nós, mas toda e qualquer pessoa que puder vir de fora. Nós vamos encontrar fluxos excessivamente longos e confusos, ou seja, linha de produção extremamente demorada, extremamente onerosa, né? Muitas vezes a gente não sabe aonde está a ordem de produção, aonde está o produto sendo transformado, em que máquina parou. Estocagem desnecessária de materiais. Quando observarmos que existe um grande número de estoque parado, né, é problema também de layout. Formação de filas ou gargalos, como eu falei, né? Então, uma vez que nós tenhamos uma estocagem desnecessária de materiais, nós vamos estar agregando gargalos, né? Formação de filas, talvez na matéria-prima, talvez no produto final acabado. E, consequentemente, o aumento de custos, né? Pois toda a linha vai estar padecendo, porque ela não consegue se tornar rápida, ela não consegue se tornar lógica no seu processo de fabril. Isso, senhoras e senhores, são características de um mau arranjo. Nós não precisamos ser experts sobre layout, sobre arranjo físico.
Nós podemos simplesmente observar como estão as nossas linhas de produção e aí perceber, caso identificado uma dessas situações, fluxo excessivo, estocagem desnecessária de matéria-prima ou de produto acabado, formação de filas ou gargalos e aumento de custos. Logicamente, num piscar de olhos, significa que é o arranjo físico, é o layout que não está sendo trabalhado. Ok? E muitas vezes, até uma pessoa de fora, na grande maioria das vezes, né, percebe com maior nitidez de quem está dentro do processo. A necessidade de se replanejar um layout acontece quando as pessoas começam a colidir ou desviar de móveis e máquinas em seus percursos normais de trabalho. Hora de repensar, hora de perceber que há necessidade de tomar uma ação. Quando existir máquinas improdutivas e aumento da demanda, se a máquina não está produzindo, se existe uma demanda maior, não há por que não realizar um novo arranjo físico. Elimina-se a máquina que não está produzindo, que está desligada, e readapta-se à produção sem ela. Aumento da demanda, quando começar uma quantidade muito excessiva de pedidos chegarem na nossa empresa, ou de ordens de produção, como preferirem, né? Significa que temos que ficar atento aos layouts, que caso necessário teremos que mudar. Ainda, custos de transporte interno começam a se tornar caros, ou seja, começam a ser significativos. Naquele momento em que o transporte não é aquele do caminhão, não é aquela da transportadora, mas é aquele interno onde o nosso colaborador, o nosso funcionário, sai do seu local de trabalho, vai até a expedição, vai até o almoxarifado, vai até um setor a fim de trabalhar, a fim de possibilitar a realização da atividade. Esse deslocamento se torna caro. Esse deslocamento quer dizer que o layout não está adequado. Existir um mau fluxo de trabalho e excessiva acumulação de materiais, mesmo sem haver demora. Muitas vezes o layout necessita ser mudado, não foi constatado demora, não foi constatado atraso, mas existem gaps, existem acúmulos, existem estoques desnecessários que necessitam ser trabalhados. Logo, precisamos entrar em ação e mudar esse arranjo físico. Olha a importância do gestor de processos. E talvez o cúmulo dos cúmulos, né, é quando uma pessoa deixa de trabalhar para que outra execute o seu serviço. Onde há muitas pessoas envolvidas, onde nem todos conseguem realizar o seu trabalho dentro da normalidade, em função do layout que está estufado, que está cheio, que não permite o bom andamento. Dos tipos de arranjo físico ou layout, nós vamos poder identificar alguns. Primeiro, o posicional ou físico, né? Como a imagem aqui apresenta, nós temos um avião, né? Nesse tipo de arranjo físico faz com que tanto as ferramentas quanto as pessoas e os materiais necessários, né, fiquem em volta desse produto. No caso do exemplo do avião, né? Um navio também é dessa forma. Não tem como movimentar uma linha de produção. É necessário fixar ele e possibilitar trazer as ferramentas, os materiais e as pessoas para que o projeto seja transformado num produto final. Apenas os recursos e as pessoas se movimentam dentro desse tipo de layout, dentro desse tipo de arranjo físico, trabalhando com esse produto, obviamente, né? Assim, nós precisamos grandes áreas construídas para poder produzir. Num segundo momento, é o mais conhecido que nós temos dentro das nossas empresas, muitas vezes até dentro do nosso comércio, né? Se chama o por processo ou funcional. Então, aqui nós temos uma linha de produção com vários setores, com vários módulos, aonde nem sempre elas possuem uma linha de produção certa. O produto, né, a matéria-prima, pode estar transformando, pulando através de um módulo
através de um setor para o outro. Logo, agrupa em uma mesma área todos os processos. Sim, dentro do mesmo pavilhão está todos os processos e os equipamentos que vão ser usados, separados por tipo e por função, no caso, setores. Porém, o fluxo dessa atividade não é definido. Não existe um caminho exato. Ele vai pulando de um para o outro, voltando muitas vezes quando necessário, dependendo do tipo de produto. O que pode gerar problemas no acompanhamento. Se a empresa não estiver bem organizada, ou se utilizar um sistema de cores, talvez um Kanban, ela vai ter problemas de identificar aonde o produto está, aonde o pedido está, aonde a ordem de produção está. No terceiro modelo, nós vamos trabalhar com o tipo celular. Esse tipo celular traz como exemplo um supermercado. Se você já entrar no supermercado, creio que sim, vocês vão ver lá que existem produtos de limpeza, alimentícios, friambreria, açougue, padaria, bebidas, enfim, uma série de ofertas para o público. Tudo isso dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma célula, dentro do mesmo pavilhão, aonde está separado por arranjo físico, através de layout, através de processo ou produto. Ou seja, aqueles que nós vimos anteriormente, se encontra claramente visualizado dentro do layout celular. As células de trabalho são definidas de acordo com a similaridade do processo, a geometria, possuindo uma maior facilidade de acompanhamento de produção e tendo seu fluxo interno bem definido. Certo? Professor, não entendi muito bem o que é celular. Novamente, dentro do supermercado, nós temos células, cada qual possui o seu processo ou o seu produto. No caso, como falei, nós temos produtos alimentícios, materiais de limpeza, aonde nós estamos trabalhando com produto. Nós temos, por processo, o açougue, a padaria, tá? E existe dentro desse mesmo pavilhão um fluxo contínuo, aonde nós entramos e somos obrigados a seguir. Tá? Se vocês nunca perceberam isso, atentem-se. Geralmente começa com os produtos mais básicos, óleo, grãos, arroz, feijão, enfim, passando pelas massas, fazendo a volta pelos produtos de higiene, tendo ao fundo a fruteira, tendo ao fundo o açougue, a padaria, a friambreria e tendo ao final as bebidas, alguns colocam carvão, outros já vinculam junto com o açougue. Tá? Então, o supermercado é um exemplo muito típico de quando nós falamos de arranjo físico ou layout celular. Nós temos também o quarto, que é o layout por produto ou linear. Nesse caso, nós temos como exemplo uma montadora de automóveis, tá? Onde não há como mudar, não há como mexer, vai ser sempre aquela forma, não há possibilidade qualquer de mudança dentro desse layout, mas existe uma facilidade muito grande de um acompanhamento de produção, pois segue sempre uma sequência de fabricação, ou seja, possui um roteiro específico, possui uma atividade com sequência que deve ser realizada e os processos são construídos visando o desenvolvimento de cada um dos produtos. Cada carro, por exemplo, vai seguir obrigatoriamente o mesmo trajeto. Exemplo, chega o chassis, vem a carcaça, vai seguindo, vem as rodas, depois vem os bancos, depois vem o motor, depois vem as portas, etc, etc, etc. Ainda nós encontramos o misto. É quando as operações são projetadas a utilizar layouts combinados com elementos de diversos outros tipos de arranjo. Tá? Então, dentro do arranjo físico, do layout misto, é possível encontrar vários outros modelos de
layout, apresentando as suas características. Exemplo, nós trouxemos um complexo de restaurante, aonde dentro da cozinha do restaurante nós temos o processo de fabricação, o layout com o processo. No restaurante tradicional, nós temos o layout posicional, né, onde tem a posição fixa. No buffet do restaurante, nós temos o celular. Então, aqui está o quente, as comidas quentes, aqui estão as comidas frias, lá está a sobremesa, lá estão os peixes, lá está a carne. E no restaurante bandejão, é o processo contínuo que se passa, né? É aquele processo, aquele layout por processo, onde cada pessoa vai se servindo e seguindo adiante, dando espaço para os demais. E por fim, nós encontramos o layout flexível. Neste modelo de layout, as empresas buscam equipamentos e tecnologias de menor porte, porém que podem ajudar a aumentar a sua produção. Assim, elas visam configurar novos setores produtivos e novas células. Ou seja, elas estabelecem através de novas demarcações, muitas vezes improvisadas via fitas adesivas, né, definindo ou aumentando os setores, definindo novos setores, caso necessário, ou aumentando os setores durante um determinado período de tempo. Para isso, como falado, né, tecnologias e equipamentos de menor porte, geralmente com facilidade de deslocamento quando se fala de máquinas. E aqui nós temos o exemplo, né, de uma máquina de costura com rodinhas, onde possibilita de forma muito rápida, né, fazer o deslocamento dela dentro da fábrica, dentro do operacional. Quanto aos layouts perante os tipos de organização, nós possuímos dois. Vejam bem, antes nós falamos tipos de layout. Vou até voltar o slide aqui para ficar mais claro. Tipos de arranjo físico. Agora, que são 6 que nós estudamos, que nós vimos até agora. Agora eu estarei falando para vocês do layout, do arranjo físico, quanto ao tipo de organização. Nesse caso, quanto ao tipo de organização, nós possuímos dois modelos de layout. O layout burocrático, que está voltado para os escritórios, para as áreas administrativas, para as repartições públicas, por todo o ambiente deste gênero, né, aonde que se trabalha, aonde que se exerce essa função mais burocrática. E o layout industrial, aonde ele está focado para o chão de fábrica, para a produção industrial, lá onde é realizada a transformação da matéria-prima no produto final, né? Ou seja, na atividade propriamente dita. Desta forma, nós encerramos nosso primeiro encontro dos estudos de layout, organogramas, fluxograma e cronograma. Para as próximas aulas, nós estaremos dando continuidade no organograma, fluxograma e cronograma. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido fazer a analogia e a referência com os seus locais de trabalho. Obviamente, né, que para cada um desses conteúdos, para o maior conhecimento, recomenda-se sempre uma leitura complementar. Agradeço a vocês, grande abraço e até a próxima aula.